Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade para falar do grande amor de Deus, para levar um recado do céu para a sua vida, né? E hoje nós falamos que tem na nossa mensagem, no post que nós colocamos lá, coloquei a descrição que hoje tem mensagem do céu e tem maná do céu, tem mensagem do céu para as nossas vidas através da palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, né? Que é a mensagem e o recado de Deus para as nossas vidas. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com cada um de vocês para falar dessa palavra, para transmitir um recado do Senhor para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoá-lo nessa tarde, que você possa acompanhar toda a programação conosco e não só acompanhar, compartilhar também essa programação para que outras pessoas também possam desfrutar desse tesouro que é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui com muita alegria nessa segunda-feira para falar da palavra de Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje tem recado do céu. Hoje o nosso tema é Jesus acima das águas, tá bom? Jesus acima das águas, esse é o nosso tema de hoje. Esse é o que nós vamos falar no programa dessa segunda-feira, né? Espero que você acompanhe toda a programação, tá bom? Mando já um abraço para cada um dos nossos amados irmãos que estão acompanhando a programação. Que Deus possa abençoá-lo nesse início de semana aí, nessa segunda-feira, semana de trabalho, né? Semana de correria, que Deus possa estar juntamente com você, quebrando toda a barreira, tirando da frente todo o impedimento, para que essa semana possa ser uma semana abençoada. Assim como nós experimentamos o sobrenatural de Deus nesse final de semana, e Deus bradou e Deus esteve presente em cada programação que nós estivemos ali, participando, Deus falou grandemente, né? E essa mesma presença do Senhor, eu creio que será conosco durante essa semana. E Ele vai na frente como um varão de guerra, já tirando todo o impedimento, derrubando toda a muralha, abrindo todo o mar para que você possa andar, desfrutar de águas tranquilas, né? Desfrutar de uma semana de paz com a presença dEle na sua vida. Esse é o nosso desejo. E nós tivemos final de semana abençoado, irmãos. Estivemos na tarde da bênção, estivemos na congregação Arca da Aliança, lá foi sobrenatural de Deus. Nós estivemos na Escola Bíblica Dominical, eu também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Iniciamos uma nova revista e do trimestre foi uma bênção, falando sobre os dons do Espírito Santo. E à noite nós estivemos lá no Chapéu de Palha com o pastor José Edson. Eu mando aqui um abraço para os pastores que nos concederam a oportunidade de estarmos participando da programação. Pastor Gesiel, da Tarde da Benção, pastor Valmir, da Arca da Aliança, pastor Abimael, né, que é o meu pastor congregacional, e o pastor José Edson, lá do Chapéu de Palha. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês, tá bom? E dando sabedoria, discernimento para continuar conduzindo essas ovelhas, né? Até um dia que nós encontraremos com Ele e cada um vai entregar, né, aquilo que estava sob suas responsabilidades. E que Deus abençoe cada um de vocês. Eu já mando um abraço para todos os pastores, né, que a gente conhece da Assembleia de Deus, que somos parceiros aí. Que Deus abençoe cada um grandemente, tá bom? E hoje nosso tema é Jesus acima das águas, né? Esse é o nosso tema de hoje. E eu peço a você que acompanha a nossa programação, que compartilhe essa programação. Quem está pelo Instagram, clica no aviãozinho aí e compartilha com os amigos, marca os amigos aí, chama os amigos para assistir. E quem está pelo Face, né, já abre direto uma sala de vídeo aí para os seus amigos do Face estarem acompanhando. Lembrando os nossos amados irmãos que agora a nossa programação, ela será segunda, quarta e sexta, tá? Assim como nós colocamos no postzinho lá, no cartazinho, segunda, quarta e sexta, tá bom? Terça e quinta a gente faz uma postagem para você acompanhar aí, uma postagem para trazer também
crescimento espiritual, algo que vai contribuir com a sua vida espiritual, tá bom? E ao vivo aqui, nós estaremos somente segunda, quarta e sexta, amém? Então vamos lá, vamos para a nossa palavra de Deus, vamos para o nosso recado do céu, para a nossa vida. O nosso tema é Jesus acima das águas e nós vamos estar utilizando a passagem de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou ao vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém? Só pela leitura desse texto já é para nós nos maravilharmos pelaquilo que o Senhor Jesus fez e muito mais por aquilo que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Porque esse mesmo Jesus que andou sobre as ondas, juntamente na presença dos discípulos, é o mesmo Jesus que anda sobre as ondas na nossa presença. Aqui tem um recado de Deus importante para a sua vida. Para você que está enfrentando essa luta, dificuldades, e a gente sabe que cada um tem as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades. É diferente, é muito individualizada essas lutas, mas saiba que o Senhor Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para toda a eternidade. Aqui nós vimos esse fato em Mateus capítulo 14, ele acontece, a leitura, o milagre do Senhor Jesus andar sobre as águas, ele acontece justamente depois do Senhor Jesus multiplicar os pães e alimentar a multidão. E a multidão queria declarar o Senhor Jesus rei, porque ele tinha feito o milagre do pão. Só que havia uma grande diferença. Essa multidão que comeu o pão queria que o Senhor Jesus fosse rei justamente por aquilo que ele fazia, pelo milagre que ele fazia, que era a multiplicação de pão, que era saciar a fome. Essa multidão que estava com o Senhor Jesus estava atrás do Senhor Jesus pelaquilo que ele poderia fazer momentaneamente, para suprir uma necessidade momentânea. Mas o Senhor Jesus, na verdade, ele queria suprir a necessidade daquela multidão e ele quer suprir a nossa necessidade eterna e não momentânea. É muito mais importante a nossa necessidade eterna de estar na eternidade do que tudo aquilo que nós enfrentamos e todas as nossas necessidades momentâneas. Aí a multidão estava atrás do Senhor Jesus pelaquilo que ele podia fazer e não pelaquilo que ele é. E teve uma grande diferença, sabia? Na vida das pessoas. Se você é daquele tipo de pessoa que está atrás do Senhor Jesus só pelaquilo que ele faz e não pelaquilo que ele é, cuidado. Porque as pessoas que estavam atrás do Senhor Jesus pelo pão, pelo alimento, para saciar uma necessidade momentânea, o Senhor Jesus virou para eles e despediu. Falou: "Tchau, podem ir, vão em paz." Mas para aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus pelaquilo que ele é, que no caso aqui são os discípulos, porque a multidão falava que o Senhor Jesus era Elias, outros falavam que ele era um profeta,
outros falavam tantas coisas daquilo que o Senhor Jesus era, mas aí ele pergunta para os discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os discípulos já tinham contemplado que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e acompanhavam ele pelaquilo que ele é e não por aquilo que ele podia fazer. Então esses que estavam seguindo o Senhor Jesus por quem ele era, por quem ele é, Filho de Deus, o Senhor Jesus deu uma ordem para entrar no barco. O Senhor Jesus deu uma ordem para entrar no barco e para passar para o outro lado. E essa ordem faz uma grande diferença na nossa vida. Porque poucos são os que entram no barco. Poucos são aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus e obedecem. Mas esses que obedecem receberão da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus o suprimento de uma necessidade eterna e não momentânea. Os discípulos então entram no barco, o Senhor Jesus sobe ao monte para orar, e aí o Senhor Jesus está orando por algum momento no monte, e quando ele desce, ele consegue contemplar os discípulos no meio do mar, tentando vencer as ondas, tentando vencer a tempestade, e eles remavam e não conseguiam sair do lugar. Aí o Senhor Jesus, contemplando a dificuldade que eles estavam enfrentando, foi andando por cima do mar. E aqui tem algo poderoso para as nossas vidas. Porque o problema que os discípulos estavam enfrentando, para que não pudessem alcançar o outro lado, era justamente as ondas. Era justamente o vento forte. Era isso que estava impedindo dos discípulos prosseguirem, continuarem. Aí vem Jesus andando por cima das ondas. Olha como é interessante. O que estava dificultando os discípulos de prosseguirem eram as ondas. E vem o Senhor Jesus andando por cima das ondas. O que eu quero que você entenda é que não importa qual seja o problema que está impedindo para você prosseguir na sua vida cristã. Não importa qual é a situação que você está enfrentando, que tem te impossibilitado de continuar, que tem te impossibilitado de continuar a sua caminhada, de continuar a sua jornada. Não importa qual é o problema que você está enfrentando, Jesus vem por cima do problema. Jesus está acima de todos os problemas da sua vida. Quando você se deparar com uma grande dificuldade, com uma grande situação, saiba que o Senhor Jesus está acima dele. O Senhor Jesus está acima de toda dificuldade. Ele é aquele que tem um nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará e toda boca confessará que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Não importa qual é o problema. A dificuldade dos discípulos era as ondas. O Jesus vem andando por cima das ondas. Não importa qual seja a tua dificuldade. O Senhor Jesus é muito maior, o Senhor Jesus está acima dele. Aí os discípulos estão enfrentando a dificuldade. Jesus então vai andando por cima das ondas e aproxima do barco. O discípulo fica com medo, pensando que é um fantasma. Mas ele fala: calma, aquietem, sou eu. Aí Pedro, e é interessante isso aqui, Pedro, ouvindo falar isso, fala assim: olha, se é o Senhor, faz eu ter contigo por cima das águas. Faz eu ir até o Senhor por cima do mar, por cima das ondas. Aí Jesus fala: vem. E Pedro desce do barco e começa a andar. Olha outra informação importante para a nossa vida. Pedro não viu que era Jesus. Pedro não sabia, ele não contemplou com seus olhos que era Jesus que estava ali. Mas ele ouviu a voz e ouviu a ordem. E pela ordem do Senhor Jesus, ele desceu. Sabe por quê? Porque Pedro conhecia que na palavra de Jesus tinha poder. E tem poder. Ele sabia que quando Jesus dá uma ordem, pode confiar, pode acreditar que aquilo que Jesus disse acontece. Pedro já tinha experiência com o Senhor Jesus. O quarto milagre do Senhor Jesus, ele vai falar da pesca maravilhosa. O Senhor Jesus está ensinando a multidão. Entra no barco de Pedro para falar do barco para a multidão que está na praia.
Pedro pescou a noite toda, não pegou nenhum peixe. Aí o Senhor Jesus vira para ele e fala: Pedro, volta para o mar de novo, aonde você pescou, e joga a rede. Aí Pedro vira para o Senhor Jesus e fala: sobre a tua palavra eu irei. Pedro está falando assim: olha, eu que sou o pescador, eu não peguei nada de noite, o Senhor está me mandando em outro horário pegar, se der errado a culpa é tua. Mas Pedro foi pela palavra do Senhor Jesus, jogou a rede para o lado direito e pegou tanto peixe que o barco quase vai a pico. Pedro sabia que na palavra do Senhor Jesus tem poder. E quando o Senhor Jesus apareceu no barco, no meio daquela tempestade, e falou: vem, ele não precisava ver que era Jesus. A palavra do Senhor Jesus tem autoridade. Ele já desceu e começou a andar. O que eu quero que você entenda com isso é: pare de ouvir a voz do mundo e comece a ouvir a voz de Deus. E saiba que se Ele te deu ordem, se Ele falou que vai dar certo, acredite na palavra dEle, porque na palavra dEle tem poder. Pedro vai dizer que na sua boca nunca se ouve engano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele decretou, pode confiar. Foi se Ele assinou embaixo. Vai, cumpre, obedeça aquilo que Ele está falando, porque Ele tem poder para mandar e desmandar. Ele tem poder para dar vida e tirar vida. Ele tem poder para exaltar e abater. Ele tem poder para fazer o impossível. E agindo Ele, quem impedirá? Se Ele deu a ordem, cumpra, obedeça, porque na palavra dEle tem poder. Se Ele decretou, vai acontecer. Confie. Pedro não precisou ver que era Jesus. E aí ele já desceu do barco, pela ordem dele, pelo poder da palavra dele, ele já desceu do barco e começou a andar. Aí eles dois, aí você sabe a história, ele começa a afundar, o Senhor Jesus pega ele pela mão, justamente para você entender que no meio dessa dificuldade, Ele ainda quer fazer você descer do barco e quer fazer você andar sobre as ondas. Ele quer fazer você experimentar o sobrenatural dEle para a sua vida. Ele quer que você tenha experiências reais, espirituais com Ele. Por isso Ele dá a ordem, desce do barco. E se Ele deu a ordem, desça. Acredite, creia, ande por cima das águas. Olha como é interessante. Tem gente que está acovardado no meio do Covid, no meio dessa pandemia. Está dentro do barco. Poucos são aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus e descem do barco para andar sobre as ondas. Mas tem um detalhe. Aqueles que descem têm experiência com Deus. Aqueles que descem vão contar o seu testemunho. Aqueles que estão no barco, se contar um testemunho, se perguntassem a eles o que aconteceu no meio do mar, eles vão falar assim: olha, nós vimos Pedro andando sobre as ondas. Jesus ordenou a Pedro andar sobre as ondas. Mas aqueles que têm coragem para ouvir a voz do Senhor, obedecer e descer do barco, o testemunho é: eu andei sobre as ondas. O testemunho é: eu venci o Covid-19. O testemunho é: eu venci as dificuldades. Não porque somos bons, mas porque o Senhor Jesus deu a ordem. Pedro não tinha poder para andar sobre as ondas, mas ele testou a sua fé. Ele ampliou a sua fé. Ele creu. E só isso era o que o Senhor Jesus precisava para mostrar o poder dele, para mostrar que ele era onipotente, para mostrar que ele tinha poder sobre as ondas, sobre o mar, para mostrar que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, para mostrar que ele tem poder sobre a enfermidade, para mostrar que ele tem poder sobre os espíritos imundos, para mostrar que ele tem poder sobre a natureza, para mostrar que ele é Deus. Aí, para mostrar que ele tem poder, ele faz Pedro andar. Pedro só exercitou a fé. Eu acredito que no meio dessa dificuldade, talvez o que está faltando para você seja o crer, seja o acreditar. Porque o Senhor Jesus nos diz: tudo aquilo que nós pedimos, crendo, orando, aconteceria. Tiago vai dizer: peça com fé, porém não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado de um lado para o outro. É crer. Nesses últimos tempos que nós estamos enfrentando, o Senhor Jesus diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Mas aí então eles entram no barco, a tempestade cessa e eles chegam para o outro lado.
tem um grande mistério aqui nesse fato que aconteceu para a nossa vida. Esse grande mistério chama-se arrebatamento da igreja. Esse grande mistério é o acontecimento da promessa do Senhor Jesus em João 14, de que ele iria por algum tempo preparar um lugar e ele voltaria. Olha como é interessante. O Senhor Jesus deu a ordem para os discípulos entrar no barco e ele subiu para o monte. E em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus dá ordem aos discípulos e sobe aos céus. Aí os discípulos, ele sobe para orar, ele sobe ao céu. Aí os discípulos então entram no barco e começam, os discípulos, o Senhor Jesus permanece no monte por algum tempo sozinho, e a gente vai ver que em Atos capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estão olhando para o céu, e aí chega 2 varões vestidos de branco e diz para eles: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer do mesmo jeito. A gente vai ver Romanos capítulo 8 dizendo que o Senhor Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele subiu no monte para orar e ele está contemplando e intercedendo por cada um de nós. Aí então, os discípulos no meio da dificuldade, enfrentando a dificuldade, o Senhor Jesus desce, porque ele prometeu que um dia ele voltaria. Ele encontra com os discípulos no meio do mar, quando os discípulos estavam enfrentando a dificuldade. E um dia o Senhor Jesus virá por nós, quando nós estivermos enfrentando a nossa dificuldade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Os discípulos foram até o meio do mar. Lá encontraram-se com o Senhor Jesus e eles conseguiram atravessar para o outro lado. E um dia esse fenômeno acontecerá com cada um de nós. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam contemplarão que aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus sumirão, desaparecerão da face da terra. Aqueles que são fiéis ouvirão a trombeta de Deus e subirão e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. E essa é a esperança que alegra e incendeia o nosso coração, que um dia o Senhor Jesus voltará. Assim como ele desceu do monte e encontrou com os discípulos, ele descerá do céu e encontrará conosco nas nuvens. Essa é a grande promessa. O que eu quero que você entenda com tudo isso, o nosso tema é Jesus anda sobre o mar, Jesus acima das ondas, Jesus acima da dificuldade. O que eu quero que você entenda é que essa dificuldade que você está enfrentando, o Senhor Jesus está contemplando. E um dia Ele vai voltar. Se você permanecer fiel, um dia Ele vai voltar e nos vai tirar dessa grande dificuldade. E nos vai tirar desse mundo corrompido, desse mundo destruído, e vai nos levar para um lugar de glória, para um lugar onde a presença dele vai ser eterna e nós contemplaremos o nosso Criador face a face. Jesus está acima de todo problema. Não se desespere, não fique preocupado. Ele ainda contempla, ele ainda está orando e intercedendo por nós junto ao Pai, sabendo até onde é o nosso limite. Mas ele também vai voltar. Ele está acima de tudo e de todos. E um dia ele vai voltar para nos buscar. Que você possa ter a sua fé aumentada nessa tarde. Que você possa depositar a sua confiança nele. E se você crer, ainda vai fazer você descer do barco e andar por cima da dificuldade. Aleluia! Assim como ele está acima de toda a dificuldade, de todos os problemas, de todas as guerras. Se você crer, ele ainda vai fazer você descer do barco e também andar sobre as ondas. Que essa palavra possa motivar a tua semana,
que essa palavra possa firmar a fé no teu coração, acrescentar mais fé no teu coração, para você continuar crendo que Ele ainda está acima desse problema que nós estamos enfrentando. Ele está acima de toda dificuldade e Ele tem poder para estar acima. Que você possa receber essa palavra no seu coração e continuar crendo que Deus ainda intercede, que o Senhor Jesus ainda está orando e intercedendo por nós. E Ele tem poder maior, e Ele é maior do que todos os problemas que você está enfrentando. Se o seu barco não está mais conseguindo vencer a dificuldade, creia que Ele tem ordens para mandar tudo cessar. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos. Senhor, nós te pedimos, assim como os discípulos pediram ao Senhor, acrescenta-nos fé, aumente a nossa fé. Eu te peço que nessa tarde o Senhor possa estar aumentando a fé dos teus filhos, que o Senhor possa estar vendo, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, para eles contemplarem tudo que estão vivendo com outros olhos, que eles possam contemplar que o Senhor é maior do que o gigante, o Senhor é maior do que as muralhas, o Senhor é maior do que o mar, o Senhor é maior do que o rio, o Senhor é maior do que a enfermidade, o Senhor é maior do que a dificuldade no casamento, o Senhor é maior do que a doença, o Senhor é maior do que todas as necessidades que nós possamos enfrentar. Senhor, deposita essa certeza, coloca essa certeza no coração e na mente dos teus filhos, para que eles possam prosseguir, para que eles possam continuar remando na certeza de que quando não conseguirem mais, o Senhor vai estar perto para mandar cessar as ondas, mandar cessar a tempestade. Senhor, salva os teus filhos. Senhor, liberta aqueles que ainda estão escravizados, aqueles que ainda estão distante dos teus caminhos, Senhor, aqueles que ainda não ouviram a tua voz e não entraram no barco, aqueles que estão atrás do Senhor pelaquilo que o Senhor faz e não pelaquilo que o Senhor é, que o Senhor possa libertá-los nessa tarde, para que eles possam te aceitar, que o Espírito Santo possa convencer a cada um deles de que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que só o Senhor é aquele que faz cessar a tempestade, mas que nós precisamos estar perto do Senhor para ver o Senhor dando a ordem ao mar. Senhor, salva, é o que nós te pedimos nessa tarde. Senhor, muda o entendimento, muda a atitude, muda a visão, para que eles possam saber que só o Senhor é Deus, e só o Senhor tem poder, só o Senhor é que pode levantar e abater, dar vida e tirar a vida. É o que nós te pedimos nessa tarde, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, que você continue crendo que esse Deus está acima de tudo, está acima de todos. O Senhor Jesus está acima das ondas. Se as ondas estão fazendo você parar, Jesus está acima dele, Jesus é maior. Simplesmente creia, simplesmente entregue a sua vida a Ele, para que Ele tome de conta, e você vai ver que a promessa dele é chegar do outro lado. E se você acreditar nessa promessa, Ele vai fazer você chegar. Amém? Eu peço que você compartilhe essa mensagem abençoada, para que aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades possam ser reconfortados com essa palavra. E muito mais do que isso, possam crer nesse Jesus que ainda anda sobre o mar, que ainda está acima das ondas. Nossa programação, ela continua, a nossa programação do programa Intimidade com Deus, ela será segunda, quarta e sexta. Então nós estaremos ao vivo agora, novamente, somente na quarta-feira. E eu espero você na quarta-feira para ouvir mais uma mensagem como essa, abençoadora, poderosa para as nossas vidas. Amém? Amanhã, terça e quinta, nós estaremos postando aí mensagens, frases da palavra do Senhor para você meditar. E nós nos encontramos novamente na quarta-feira, tá bom? Espero você aqui na quarta. Manda um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Um abraço para Sandra Freire, para o Rafael Mota. Um abraço para o Silmar, meu primo. Um beijo para o Silmar, um beijo para todo mundo aí de Tinguara. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. Um abraço para o Fluxo BR.
Um beijo para minha irmã que está acompanhando, Tatiane, para minha outra irmã Tassiana, para o meu irmão Leonardo, né? Para toda a minha família aí. Um abraço, a paz do Senhor, a Deca, né? Que Deus abençoe você, Deca. A Deca que trabalha no ramo alimentício, ela prepara refeições, né? E você que está precisando aí, está na correria do dia a dia e precisa, né, de uma refeição preparada 100%, né, com sabor impecável, procura aí a Deca, tá no Instagram, tá bom? Tá josefa.deca18 e ela entrega a marmita. Você quer, para quem é de Conceição, infelizmente, né? Para você que é de Conceição, ela entrega ainda, faz entrega, então você só entra em contato com ela aí, pega o contato, tá bom? A paz do Senhor, irmã Deca. Um abraço para Aline Smith, minha mãe que também tá pelo Instagram. Mãe é assim, tá pelo Face, pelo Instagram, né? Para Nascimento Jéssica, que Deus abençoe a todos aí que estão acompanhando, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente volta agora na quarta-feira com mais Momento da Palavra no programa Intimidade com Deus, tá bom? Fiquem com Deus, que a presença do Senhor Jesus possa ser real na sua vida, abençoando essa semana aí, uma semana de vitória, fazendo você vencer as ondas, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, fiquem com Deus e a paz do Senhor.